Posso ser a próxima, Tadeu? Pode, Nath, vai lá. Licença. Acredito que sempre, né, Tadeu? Eu acho que eu nunca vou nas mesmas pessoas e hoje, infelizmente, eu vou ir numa pessoa que muitas pessoas já foram. Vou dar manipulador pro nosso amiguinho Arthur. Arthur é uma pessoa que eu me identifico muito aqui dentro, principalmente pela trajetória, por a gente ter opiniões muito fortes e às vezes essas opiniões não serem tão bem interpretadas. Só que a questão do manipulador pro Arthur, eu sinto como uma forma estratégica. Tem muita coerência no seu jogo. Acho você muito, assim, não pode usar aquela palavra, né? Mas eu acho você muito bom no que você faz. Você é muito top. Só que, por exemplo, vou citar algo que aconteceu. Acredito que nenhuma verdade absoluta. Eu não sou dona da razão, assim como ninguém aqui é. Acredito que eu possa sim falar as coisas do meu ponto de vista a partir do que eu vejo e do que eu escuto. Principalmente por eu ser muito próxima do Lucas e o Lucas ter muita liberdade para falar completamente tudo comigo. Acredito que sim, que eu fiquei muito à parte do que aconteceu relacionado ao Lucas. E ontem, principalmente quando você quer colocar ele numa situação altamente difícil e delicada dentre os meninos, porque até então eu entendo o Pedro estar magoado, estar chateado por ser indicado, até por causa das aproximações, até por causa da aproximação de ambos. Mas aí quando você tenta trazer o Lucas como uma pessoa, né, altamente traidora, isso e aquilo, por simplesmente sondar, e eu entendo também a sua decepção, eu entendo também a sua decepção e entendo também a sua mágoa. Acredito que eu no seu lugar sim também talvez me sentiria ferida, mas eu também acho que não é só o seu ponto de vista, igual você quis colocar ele só por causa que realmente os meninos já estavam eufóricos com ele. Você aproveitou um pouco dessa situação para já colocar um pouco também da sua tristeza e frustração ali e colocar ele numa situação ainda mais delicada ainda. E eu não achei legal, e principalmente quando você fala: ah, mas você não sabe as outras páginas. Eu não preciso saber de outras páginas, eu preciso saber exatamente do que eu vejo. Até porque eu não sou uma máquina para estar aqui como as câmeras vendo tudo. Eu sou uma pessoa digna de erros e de falhas, assim como qualquer outra, e assim como o Lucas mesmo. E acredito que a partir do que eu vejo, do que eu escuto, eu posso sim me posicionar. E quando eu digo que em momento nenhum ele foi fazer uma artimanha, foi fazer uma estratégia, criou ali sabe, um contexto gigantesco para poder votar no Thiago, porque eu participei de cada detalhe. Ele virou e falou: ó, eu tenho essas opções, eu vou saber quem as pessoas vão votar. Acredito que ele foi um pouco infeliz até em usar o meu nome ao chamar o Eli, mas exato, independentemente dele ter sido um pouco infeliz nesse quesito, acredito também que ele não foi uma pessoa ardilosa em pegar e criar uma artimanha para votar no Thiago, porque ele estava no pensamento como uma possibilidade. Então a gente conversou, aí eu já estava por dentro do que estava acontecendo, era uma possibilidade, ele queria verificar qual seria a real contagem dos votos, para que ele não tivesse o voto dele aqui jogado fora e tivesse um posicionamento dentro do jogo. Mas logo depois, quando chegou na festa, assim como chegou na festa e aconteceu o fato de você simplesmente mudar o seu pensamento por algo que aconteceu relacionado a mim, e você falar: não vou votar na Natália, etc, por causa disso e disso e disso, você teve seus motivos, ele também mudou o pensamento dele na possibilidade, porque não era certeiro, era uma possibilidade de votar no Thiago. Ele mudou essa possibilidade, por quê? Por causa de você, pelo carinho que ele sente por você, por querer estar ao seu lado. Então acredito que assim, você é uma pessoa assim bacana, mas às vezes você manipula assim muito as palavras, tentando se sobressair. Não acho isso errado, acredito que aqui dentro da casa é isso mesmo, porque a gente precisa sobreviver, mas eu acho sim que você deveria ter um pouquinho até de cuidado. Outro fato também que eu levanto, e já falei isso inclusive com você, você virou pra Laís e falou assim: eu já fui em 3, vamos ver. Já fui em 3, já bati em 3. Então você falou isso. E depois eu expliquei pra ela. Não importa o que você lógico que importa. Importa o que você falou. Porque você aqui disse várias vezes que não importa qual era a decisão do Lucas, importa o que ele fez. Então, o fato do que ele fez é o que tá importando. Então é isso que tá importando aqui também. Você bateu
e falou, eu já bati em 3. E por que eu falei isso? Mas foi o que eu te Tá disse. tirando de contexto. Arthur, por favor, com licença, gente, por favor. Arthur, deixa a Nath terminar e você vai ter seu tempo para responder. Indiferentemente, você falou, e eu falei, Arthur, só tenha cuidado com a sua arrogância e prepotência. Não é porque eu e você fomos de 3 que a gente vai no quarto, no quinto e vamos voltar. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente fala e se posiciona aqui dentro. Então, é somente isso. Como eu digo, não é nenhuma crítica, na verdade eu acho que é até um toque. Acredito que você ser manipulador aqui dentro é uma estratégia sim boa, porque você não faz isso, como Lina falou, uso até das palavras dela, de maneira nenhuma incumbida, escondida de ninguém, você é muito transparente nas coisas que você faz, mas quando é com os outros, você, tenta amenizar um pouco, entendeu? Porque com você ameniza e com o outro você pesa mais. Ontem não achei bacana o que você fez, principalmente com o Lucas, e principalmente por você gostar tanto dele, eu acho que você poderia ter deixado a situação do Pedro com ele, etc., ficar aflorada e depois, em um outro momento, chamar ele de canto e conversar com ele. Posso falar, Tadeu? Fica à vontade. Pode falar, Arthur. Bom, primeiro que você está falando sobre manipulação, você está manipulando uma situação que não, da maneira... eu falo do que eu vi. Vamos lá. Primeiro o seguinte, ele não foi, como eu já disse no meu momento de fala, ele não foi lá ver quem as pessoas iam votar. Ele foi lá e disse quem ele gostaria. Ele mesmo já falou. Ele ele foi saber com quem... E depois de perguntar... Tadeu, agora é meu momento de fala, Tadeu. Depois de perguntar e saber, ele disse, eu prefiro ir com o Thiago até o momento, antes de vocês terem a conversa na festa. E nós somos seres humanos, ninguém aqui tem uma verdade absoluta e todos aqui temos o direito, sim, de mudar de opinião e não só mudar, o tempo todo. Assumir que erramos. Podemos, não, nós Ok, podemos. Nath, agora eu peço que você deixe o Arthur concluir a gente defesa pode dele. mudar, a gente pode mudar de ideia o tempo inteiro. Isso eu falei pra ele. O problema não é ele ter mudado de ideia. O problema é ele não ter vindo falar comigo que ele mudou de ideia. Mas esse é o meu momento de fala, Natália. Porra, Tadeu, não dá pra falar. Eu não consigo falar, pô. Você falou pra caramba, Vamos lá, Nath, por favor, Arthur, vai lá. O problema não é ele mudar de opinião, ele pode mudar de opinião. Isso não é nenhum problema. O problema foi ele não ter vindo falar comigo em nenhum momento. Bem. Eu fui falar com ele na cozinha sobre isso. Lucas, não sei se ficou claro pra você sobre o que eu falei do PA. Em nenhum momento eu quis dizer que 20 mil reais não era importante pra alguém. Tudo bem. Não tem nada a ver com isso. Eu falei com ele ali, eu e ele. Quando a discussão foi lá pra sala e tomou uma outra proporção, todo mundo tava falando. E quando eu fui te interromper, ali eu falei, Natália, você não sabe do que você tá falando, você não sabe de todos os acontecimentos. A gente tinha um combinado, um acordo. Tudo bem, e eu simples sabia assim. do acordo. E com relação ao fato dele ter falado, sondado, é o seguinte, o que eu acredito é, quando a gente quer falar sobre jogo com alguém, a gente chama a pessoa e a gente fala, mano, vamos falar sobre isso aqui? Vai pra um lugar, vai pra academia e conversa. A maneira como ele fez, chamar o Eli, falar que você tá chamando ele, quando chega ele, chega lá, finge que tá mexendo nas roupas pra falar, isso é uma coisa que me incomodou. Se você não tá fazendo nada de errado, por que você tá fingindo algo? Esse é o lugar, esse é o lugar que eu achei estranho. Esse é exatamente o ponto. Com relação ao ponto que você falou, que eu disse pra Laís, que inclusive eu já tinha conversado com a Laís ali, e segundo ela, ela tinha entendido. Mas a gente tá falando sobre o fato, sobre igual o fato. você falou com a Slow. Exatamente, sobre o fato. Eu só respondi ao que ela me falou. Ela falou sobre aguentar consequências. Você falou, já bati em 3. Então, exatamente. Beleza, eu falei, já bati em 3. Só que em várias outras conversas que eu tive, Mas a gente tá falando sobre esse foco, assim como tá no meu momento de fala, tá no meu momento de fala. Nath, por favor. Em nenhum momento eu disse que eu era invencível, que eu podia bater em qualquer paredão, que eu ia voltar, que eu nunca ia sair do programa. Em nenhum momento eu disse isso. Só que aqui dentro a gente tem que se apegar em algumas coisas. Eu, infelizmente, fui no paredão 3 vezes e graças a Deus e graças ao público que votou muito, eu voltei. É a única coisa que eu tenho pra me apegar. Então, quando ela vem me alfineta e fala assim, que você aguente as consequências agora, quem é ela pra falar sobre consequências? Eu aguentei um monte de consequências na minha vida o tempo inteiro. E quando eu entrei aqui, eu aguentei várias consequências. Então, a minha resposta foi diante do que ela falou pra mim. Eu não virei do nada pra ela e falei assim, eu já fui em 3 paredão, vamos ver quem vai. Vamos eu e você. Nenhum momento aconteceu isso. Nenhum momento aconteceu. Só pra gente finalizar esse assunto. Mas eu te pedi desculpas quando eu falei das consequências, eu te pedi desculpas ali. Eu também, eu achei que você tinha entendido, porque eu te expliquei dos 3 paredões, o que eu tinha falado, e você levantou esse tema aqui de novo. O que eu queria expressar é pra você, que você falou isso, entendeu? Mas a gente já tinha conversado lá e você disse que tinha entendido, Laís. Inclusive, você chorou lá. Só finalizando. Que não foi por causa disso. Não foi por causa disso, foi outra coisa. Não, mas você disse que nada a ver com esse assunto. Você disse que você tinha entendido. Nada a ver com esse assunto. Você não disse que tinha entendido? Nada a ver com esse assunto. Você disse eu entendi outras coisas que tu falou. Não, você não entendeu sobre o negócio dos 3 paredões? Você não entendeu?
Você falou que tinha se apegado a As isso. consequências. Você não As entendeu por que eu consequências. falei dos 3 paredões? Lá, quando eu te expliquei? Agora, Eu continuo só achando que de vez em finalizando. quando você usa isso. Só Eu finalizando continuo achando sobre que você usa isso. isso, de A vez em gente já quando. conversou, eu já te disse, só toma cuidado com essa autoconfiança. Finalizando o assunto do Lucas. Eu entendo você estar magoado, mas quem sou eu pra cobrar o que eu quero do outro? É o que eu disse, já disse Não é o que até eu pra quero, outras é o que foi pessoas. combinado. É o que foi combinado. Não só o não que é eu quero, combinado, é o que eu combinado. quero, o que eu espero. O que você espera, o que você quer são expectativas suas. Não, não, Aqui não. eu tô Foi um pra combinado. simplesmente Eu postar falei a pra minha ele o que eu postura. esperava dele. E é isso, e ele Tadeu. falou pra mim o que ele Obrigada. esperava de mim. Ele virou pra mim e disse: eu espero nunca me decepcionar com você. Tudo Eu falei, bem. você não vai se decepcionar porque meu jogo E é você coerente. se E decepcionou ele disse, por quê? Porque ele e não foi disse, até você, não, mas e ele em disse, momento eu só nenhum quero que você tramou seja algo leal pra você a mim. ou pra o Thiago. O que foi? Eu estou falando que você se decepcionou com ele. Porque ele quebrou um combinado. Porque ele simplesmente não foi até você falar o que ele estava pensando. Exatamente, Ok. exatamente. Ok, mas ele não Exatamente. quebrou combinado Ele não foi nenhum leal, com você você. sentiu assim. Ele não Mas eu votou não no votei no Thiago, Thiago, ele cara. não Não é questão sobre articulou votar ou não nada. votar. Pô, mas que combinado é esse que eu não vou? Ele É não questão de que quebrou. a gente É o que eu tô te combinou falando. que A a sua gente ia se expectativa proteger está e frustrada proteger as pessoas diante que do a gente você interagou faria. e o Thiago Não de diante noite. do que ele fez, O que a gente entendeu? combinou de noite não É muda o isso. que aconteceu Muito antes. obrigada, Cara, mas- Tadeu. Eu acho. Ô, Tadeu, só porque meu nome foi citado, quando eu fui chamar o Eli, tinha um monte de gente na mesa. Eu poderia chamar, Eli, vamos lá fora conversar? É isso. Ou, pô, Eli, Nath te chamando. Bicho, vocês estão Cara, faz muita Vocês estão diferença. transformando um ele chamado, uma coisa brinca assim, maquiavélica. normalmente, por eu Foi conhecer, brincadeira, pô, Eli, Nath eu chamando pra gente entendo. conversar sobre jogo. Pô, o próprio Para de Eli achou transformar estranho. O próprio Eli achou Pô, mas estranho. tá, se ele achou estranho, tudo bem, ele tem o Então, direito não foi só eu disso. que achei, eu pô. achei que foi uma brincadeira, pô. Ah, ele não quer- foi uma brincadeira. Assim, pô, foi- A gente já realmente- conversou várias vezes sobre o realmente jogo. foi muito triste várias isso vezes que eu a gente, fiz. várias vezes a gente Realmente- conversou sobre o jogo e a gente Isso quando é queria trair. falar só eu e você, Pô, o você que acha a que gente foi fala? trair? Pô, irmão, vamos lá na academia, vamos lá fora, vamos falar. Não é assim que a gente fala? A gente Ah, nunca fingiu cara. que tava fazendo uma coisa E que outra mas não foi coisa, maquiavélico isso, ele pô. brinca assim Pelo com a amor de Deus. gente. Então, por eu conhecer ele e por eu saber que ele é uma pessoa que brinca assim, eu não levei isso na maldade. Foi o que eu disse. cara. Para as pessoas Meu isso Deus. pareceu infeliz. Mas eu, por conhecer, conviver e principalmente conversar muitas coisas com ele, eu entendo que não foi por maldade. E quando eu digo que ele não articulou, porque desde antes, até de conversar com ele, a gente já estava conversando há muito tempo sobre as possibilidades, porque realmente o jogo tá afunilando. Aqui tem pessoas que a gente ambos gostam muito e a gente estava falando, tais pessoas a gente não votaria. E aí aí ele simplesmente foi perguntar e depois ele falou, não, porque eu gostaria. Ele teve a conversa com você na festa, o pensamento dele mudou. Tanto que ele chegou pra mim e falou, Nath, ó, meu voto vai em tal pessoa. Aí ele foi O jogo dele certeiro. era comigo, porque Nath. então era A gente tinha possibilidade. combinado, era eu e ele, Independente, todas as ele nossas não conversas. fez nada pra quebrar. Ele simplesmente Tá bom, essa é a pensou. sua opinião, a minha opinião é Aí, outra. Ok. exatamente. Ok, a Nath começou esse tema, ela terminou e já ouvimos bastante. Eli, para encerrar o jogo da discórdia. Então, ó, pra mim, a minha situação, não de vocês com o Lucas, a minha situação com o Lucas tá resolvida. Eu não vou usar a flecha pra dar pro Lucas da forma como eu me senti, que ele já sabe da forma que eu me senti. Eu vou usar a flecha medroso hoje, em relação ao último jogo da discórdia também, na Jess, mas é só entre eu e você. Eu vou explicar por quê. Algumas vezes, todas as vezes que nós conversamos sobre o jogo, você sempre me colocou num cenário de medo, onde eu teria medo de falar, medo de me dispor com outras pessoas e sempre usar Natália e você. Isso foi várias vezes que aconteceu, né? Hã? Eu também. Não, sim, muitas vezes. E vou falar como me senti no último jogo da discórdia. Naquela semana, na semana passada, você teve inúmeras situações, algumas situações com algumas pessoas específicas aqui que foi vivenciadas e vistas por todo mundo. E mesmo assim, você preferiu no jogo da discórdia fazer o que eu fazia com você. E quando a gente conversou há 4 semanas atrás, você pode perceber que eu tive uma mudança de comportamento muito grande. Então, todas as vezes que nós conversamos, eu sempre falava, eu concordo com você. Eu concordo com o que você está falando e me senti exatamente no mesmo ponto da semana passada, que ao invés de você puxar pessoas que você tinha realmente tido uma situação, você usou uma situação que não foi com você e que mais cedo nós três estávamos conversando no gramado, eu já tinha explicado, colocado para você meu ponto de vista, você já tinha falado também sobre isso e parecia que você tinha entendido junto com o Vini, até a Natália participou de alguma parte da conversa e mesmo assim, eu me senti exatamente no momento que você apontava para mim, como tendo medo de me dispor naquele momento que você também, a mesma coisa, tinha outras coisas para falar de outras pessoas que todo mundo sabe. Então, me senti na mesma posição. Por isso, eu estou colocando essa flecha em você. Agora, só para completar, mas já vi muitos movimentos seus, inclusive hoje, quando você falou aqui com o Scooby, ontem na discussão, alguns outros momentos que
não tem a ver com isso. Então, essa flecha é só entre nós dois sobre o que nós conversamos e a gente traz até hoje. É só isso. Tá. Confesso que sim, sou medrosa, assumi isso inclusive no meu discurso quando eu estava no paredão. Tenho muito medo mesmo de muitas das coisas que acontecem aqui porque eu não quero sair. Mas eu não escolhi você no jogo porque eu estava com medo. Escolhi porque eu não quero ficar repetindo as mesmas pessoas como algumas pessoas fazem aqui dentro. Porque eu quero toda semana ter a possibilidade de ter algo para falar sobre alguém aqui que não são pessoas que estão tão próximas a mim. E quando eu disse para você que você vota em mim ou na Natália é porque você fez isso várias vezes. E isso significa que aqui dentro da casa existiam outras pessoas. Inclusive no paredão vezes. Que você... É minha vez. Inclusive no paredão que você votou em mim e não no Arthur, você falou assim, mas o quarto ia votar no Arthur e eu não queria votar no Arthur porque o Arthur estava próximo. Mas aqui na casa não tinha só eu e o Arthur pra você votar. Tinha eu, o Arthur e mais todas as outras pessoas. Então foi isso que eu justifiquei. E você dizer pra mim que a gente conversou aqui no gramado e estava resolvido, não é justificativa, porque você conversou lá com o Lucas e chegou aqui no jogo da Discord e chamou ele. Então se você quer ser coerente com o que você está colocando, você também tem que ser coerente com o que você faz. Eu não acho que o fato de eu ter te chamado ali é sobre a gente ter resolvido aqui, não. É porque naquele momento eu precisava me posicionar e eu não queria repetir PA ou qualquer outra pessoa que eu já tinha chamado no jogo da Discord. Foi só isso. Posso falar? Posso dar... Eu não falei que a Pode gente... concluir, Eli. Eu não falei que a gente resolveu, até porque eu não tinha nada para resolver com você. Minha situação era com outras pessoas. Com relação ao Lucas, a minha decisão de colocar, expor aqui a situação, não foi porque já tinha resolvido. Foi porque eu realmente queria deixar que o grupo dele soubesse o que tinha acontecido. Foi estratégico da minha parte, todo mundo saber, tá? Em relação ao seu voto, o voto do Arthur, a gente está falando da segunda semana. Muita coisa mudou. Outra coisa... É só isso mesmo. Tá bom. Não, porque eu ia falar demais. Obrigado, Eli. Obrigado. Vamos fazer um balanço final do jogo da Discord? Vamos passando com a nossa câmera para eu fazer uma contabilidade. Arthur levou 4 flechas de manipulador. Eli levou uma flecha de medroso. Gustavo, uma flecha de manipulador. Jesse, uma flecha de medrosa. Depois temos Lina com 2 flechas de manipuladora. Lucas com 3 flechas de traidor. Scooby com uma flecha de manipulador. Muito bem. Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Amanhã a gente se fala mais uma vez para dar adeus a um de nossos amigos. Até amanhã. Um beijo. Tchau, Tadeu!